noite, pessoal. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo. É sempre com muita alegria que a gente ganha o branco nessa casa, que já consideramos nossa, né? A intimidade que a gente já criou com os amigos. E hoje com esse tema que, à primeira vista, parece um tema muito atual, né? Um tema que tem muita conexão com os tempos que a gente está vivendo, como se fosse uma coisa muito moderna, né? Mas esse é o primeiro engano, que a gente vai tentar plantar uma ideia diferente na noite de hoje. Nosso objetivo hoje é entender esse mecanismo, um pouco do mecanismo da nossa mente, dos nossos pensamentos principalmente, extrapolando um pouquinho para outros elementos disso, mas principalmente os pensamentos, tirando algumas ilusões que a gente carrega com relação a isso e que nos atrapalham no processo de aprimorar, e que fazem às vezes desanimar, como a mensagem que foi lida disse. Às vezes cria um desânimo porque fica parecendo que nós não temos condições de vencer determinadas coisas em nós mesmos. A gente acredita que é uma característica invencível quando a gente está falando de alguma coisa que é da mente, como se o pensamento não pudesse ser, não sei se doutrinado é uma boa palavra, treinado é uma boa palavra. Treinado é uma boa palavra. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Eu pedi a gentileza de vocês não ficarem com dúvidas se por acaso eu utilizar algum termo, alguma referência, algo assim. Faz um sinal que, se eu não souber, os livros que nos orientam estão ali. A gente tenta tirar a dúvida imediatamente. Combinado? Existe uma ilusão com relação à questão da saúde mental, várias, né? E a primeira que a gente vai abordar é essa. A gente pensa que, por ser um assunto que está tão na mídia, se fala tanto disso, há tanta preocupação com isso hoje em dia, que eu acho justíssimo, que a gente tende a acreditar que é um assunto novo, um assunto inovador. Mas, na verdade, não é por aí. Exemplo claro disso. Primeiro assunto que a gente vai, primeira coisa para se lembrar. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, o que está se passando nesse momento? Jesus está com os seus discípulos, voltando de uma peregrinação às várias que eles faziam. Se a gente pensar como que era aquela região, vocês lembram que uma vez eu apresentei umas fotos da região onde Jesus circulava, uma região muito árida, né? Provavelmente chegaram muito empoeirados, né? Não é um local de água muito fácil, né? Por isso que os poços eram lugar de encontro social, né? Então, quando eles estão ali reunidos, Jesus e os discípulos, eles se preparam para fazer uma refeição. Chegaram cansados, né? Justo nesse momento, vem uma turma de religiosos radicais, judeus da época, muito apegados à parte escrita da forma de crença deles, os dogmas escritos, né? E começam a criticar os discípulos, na verdade, criticando o papel de mestre de Jesus, porque eram os discípulos dele, falando: seus discípulos não têm o hábito de se lavar antes de comer, isso não é uma lei? E Jesus usa um termo que hoje, se a gente usar, é confusão na certa, porque ele diz hipócritas, lembra? Hipócritas. Por que Jesus chama assim? Ele diz: vocês não se preocupam, lógico que Jesus não falou essas palavras, né, gente? Todas as nossas aqui, do bom mineirês, né? Vocês não se preocupam com a lei de Deus, vocês se preocupam com os dogmas humanos, com os hábitos, com a cultura. Mas eu tenho informação preciosa para vocês. Nada, olha que rica essa mensagem de Jesus, nada que está à nossa volta, nos termos da época, nada que está à volta do homem o contamina. É o que sai dele, é o que é emanado dele que o contamina. Na nossa simplicidade, a gente acostumou a pensar que essa passagem está falando, não é o que eu falo, não é o que eu como, é o que eu falo. Só que não é tão simples assim, é mais complexo, é numa profundidade muito maior. Jesus está dizendo que aquilo que está em torno de nós, o enredo em que nós estamos inseridos, o mundo, de forma mais ampla, não é isso que nos contamina, é o que está guardado em nós, que nós emanamos, que nos contamina. E o que é que nós emanamos? Um dos elementos, pensamento. Um dos elementos da nossa emanação é o pensamento. Nós vamos falar disso mais detalhadamente, não vou ficar dando spoiler, né?
Então, a mensagem de Jesus para aquelas pessoas da época e para nós hoje é: a condição de vida em que nós estamos não é posta pelo ambiente, pelos colegas de trabalho, pela ordem social onde a gente se encontra, as regras, a política, nada disso. A condição que nós vivemos é dada por nós mesmos, de acordo com como nós experimentamos isso. Como que eu me coloco diante disso? Então, isso é que me contamina, e não o que está em volta. Deu ideia da mensagem de Jesus? Essa mensagem foi posta pela primeira vez há 2000 e poucos anos atrás. Então não é uma ideia de hoje. Se nós quisermos dar um bom passo atrás ainda, um bom passo, eu coloquei isso até no textozinho para publicar, para divulgar a palestra, tem um livro de Platão chamado Timeu. Nesse livro é usado pela primeira vez o termo saúde e doença da alma. Ele está falando do que hoje a gente chama de depressão, de ansiedade e tudo mais. Está falando disso, uma doença que não é do corpo, é da alma. 360 anos antes de Cristo. Então, gente, primeira coisa para a gente derrubar da nossa ideia: esse assunto não é um assunto novo. Esse é um assunto muito antigo e ele está muito em evidência porque nós estamos passando por aquele momento que está descrito lá no 5º livro da Codificação Espírita, no livro de Gênesis, quando fala chegados os tempos. Deixa a mensagem clara que os tempos chegados não serão marcados por apocalipses, por pandemias, como se pensou agora na Covid, nada disso. O que vai marcar o sinal dos tempos é suicídio como nunca se viu antes e loucura como nunca se viu antes. O que era loucura na linguagem da época? Doença de ordem mental. Qualquer desequilíbrio mental se chamava de loucura. Então é isso que caracteriza o nosso tempo. Vocês sabem, conhecem a coleção Joana de Ângeles? Série psicológica de Joana de Ângeles? São 16 livros psicografados por Divaldo, em que Joana de Ângeles trata do assunto, isso aqui, série psicológica. Por acaso, será? Não, é porque o momento pede isso. Eu tenho falado, já falei isso aqui outras vezes, as casas espíritas precisam se preparar para esse tipo de socorro agora. Eu não estou falando para deixar de lado a cesta básica, o almoço, a sopa, a ajuda material, não estou falando para deixar de lado isso. Eu estou falando para acrescentar a ajuda que está nisso, porque os tempos vão querer muito. A gente estava antes aqui conversando sobre casos de autoextermínio e suicídio que tem ocorrido. A minha cidade, sou de Lafayette, venho de Lafayette, a gente não passa um mês sem ter uma história. Sabe? É uma cidade pequena, assim, 150 mil habitantes, não dá isso lá. Então, são tempos que requerem. Para a gente não ficar num exemplo só, né? Para a gente não ficar num caso só, vamos recorrer também na conversa de Paulo aos Colossenses, na carta em que Paulo envia aos Colossenses. Está um pouco embaçado para vocês também? Melhorou? Ah, não. Melhorou. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, ele está fazendo uma série de recomendações, muitas recomendações, sobre o tipo de atitude que o cristão deve ter para viver uma vida de bem-estar, vida plena. Vários exemplos. Primeiro conselho que ele dá, o que vocês acham que é? Manter a mente marcada por coisas do alto. No livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, capítulo 177, tem um título que eu dei aqui a nosso estudo da noite de hoje, Batendo Saúde Mental. Qual é o versículo do Evangelho em que Emmanuel se inspirou? O anterior, o Evangelho de Marcos. Então são ideias que não são novas, são ideias de muito tempo, nós é que não temos prestado muita atenção nisso. A gente não tem dado muita atenção a isso. Então, vou dar alguns elementos para a gente entender melhor o grau de importância que isso tem. Como se não bastasse Jesus e Paulo falando disso. Lembrando um detalhe que eu esqueci de comentar a princípio.
quando Jesus vai citar o comportamento daqueles que ele estava chamando de hipócrita e o que seria bom fazer no lugar disso, qual a primeira coisa que ele cita? Procura o Evangelho, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Pega o original e vê a primeira recomendação e exemplo que Jesus dá com relação àquilo que contamina o homem. Quem adivinha? Pensamentos maus. É o primeiro exemplo. Ele dá uma série, mas o primeiro, pensamentos maus. De coisas que são nossas que nos contaminam e não o meio. Está formando ideia? Vamos avançar. Essa imagem que eu trouxe aqui é só para reavivar nossa memória. Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez? Não? Então essa ideia do perispírito, eu acredito que não seja novidade para ninguém, né? Não? Não, ok. Nós somos seres, nós já estudamos isso, né? Compostos de 3 elementos, né? Um biológico, esse corpo. Então, se eu estiver passando lá por Carreiras e de longe ver o meio passando de carro, eu pisco o farol, faço um sinal, a gente se reconhece, né? Fisicamente. Alguns de vocês, eu não sei o nome, mas a gente já se reconhece fisicamente daqui, já acena quando chega, não é assim? Então a gente vê o nosso corpo, essa parte biológica, que vai se desarranjar daqui a um tempo, e basta isso. Quando nós estamos na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, nós usamos um perispírito, não é isso? Ele é material ou é espiritual? O que vocês acham? Espiritual. Material é igual essa mesa aqui, ó. Material. O perispírito é material. É uma matéria menos densa do que o nosso corpo biológico, mas é uma matéria, é matéria. Nós nos reconheceremos como? Vamos criar uma fantasia aqui, nós estamos fazendo esse encontro não em Carreiras mais, mas lá numa colônia. Uma colônia bonita, florida, estamos passeando pela colônia, desencarnada, a gente se encontra. Como que a gente vai se reconhecer? Fisicamente também. Fisicamente, porque tem um corpo, é um corpo. A diferença é que aqui a gente tem um corpo biológico, feito da matéria desse planeta, densa, tabelinha periódica lá, todos os elementos estão lá, estão aqui. A gente tem aqui. Aliás, não tem nenhum aqui que não esteja lá, né? Não é que a gente tenha aqueles todos, não. Ok. O perispírito é uma matéria menos densa, mais matéria. Então, nós vamos nos reconhecer pela aparência. Eu gosto de brincar que é assim, só um pouco melhor acabado, é mais sutil. Agora, e quando nós formos espíritos puros, sem necessidade nem do perispírito mais, como que nós nos reconheceremos? Três coisas que são a nossa essência, que é o que nós somos de fato. Tem um exercício que a gente faz na psicanálise, nos primeiros dias de tratamento, que é falar com a pessoa assim: imagine que você está na sua casa e alguém bateu na porta. Essa pessoa falou com você assim: hoje é o dia de você entregar a sua casa. Acho que eu já fiz esse exercício aqui com vocês, eu fiz? Hoje é o dia de você entregar a sua casa, hoje é o dia de você entregar a sua família, hoje é o dia de você entregar seu carro, suas roupas. E a pessoa tem um choque. Mas só que ela reconhece uma autoridade naquela pessoa que está ali na porta, ela vê que não tem como negociar. E acaba aceitando. Quando ela decide aceitar, fala: não, acabou ainda não. Você vai ter que entregar seu corpo, entregar seu nome, sua profissão. O que sobrou nessa porta agora? A maioria responde o quê? Nada. Aí recebe um choque quando eu falo: não, é isso que você é. Isso que sobrou é que nós somos. O resto é ilusão. Isso, essa essência ali, só pela manchinha, o espírito, é a emanação de nós. Pensamento, sentimento, não é emoção, não, sentimento e vontade. Nós somos essas três coisas, é isso que nos torna indivíduos. Os hindus falam de um jeito muito poético, muito bonito, eu gosto da linguagem deles, poética, né? Que quanto nós alcançarmos um grau de pureza elevado, ou seja, se formos espíritos puros, nós vamos retornar à fonte criadora da vida, porém sem perder a individualidade. É por isso. Jesus não disse que era um só com o Pai, que a vontade dele era a vontade de Deus? Não disse? É disso que ele está falando.
ele já está integrado com Deus, a ponto de poder dizer que é um só. É simbólico, mas tudo bem, é simbólico, mas é um só. Na vontade, no pensamento e no sentimento. É isso que nós somos. Então olha a importância que tem. Estão entendendo a importância que tem, como a gente não toma muito cuidado com os nossos pensamentos, mas tem uma importância gigantesca, porque é o que marca a forma como nós vamos viver. Na psicanálise é o maior paradigma de todos, que diz o seguinte: o psicanalista e o analisado não serão capazes de mudar nada na condição de vida daquela pessoa. Nada. Zero. Mas, a partir do momento que aquela pessoa mudar algo nela, tudo muda. Não é assim? Lembra que da última vez que eu perguntei para alguns de vocês como era a vida antes da doutrina espírita? Como era a vida antes da moral cristã? Como você era? Eu, gente, quem me conheceu com 18 anos, 20 anos, encontrar comigo hoje, precisa ser apresentado de novo. Porque parece que é outra encarnação já. E eu não estou falando porque o cabelo caiu, não, tá? Valores. Então, o que mudou? Foi o contexto de vida ou fui eu? Não, toda vez que a gente introduz nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, conteúdo de ordem elevada, como Paulo recomendou, como Jesus recomenda, nós estamos criando uma condição de vida melhor. É mais grave até. É o único jeito de ser feliz. E começa a ser feliz agora. Começa a ser feliz aqui ainda. Tem uma frase que eu acho linda, maravilhosa, não sei de quem é, eu me apropriei, eu coloco nas minhas redes sociais, não achei autor, mas ela fala assim: para quem sofre as dores, a Terra é um planeta de provas e expiações. Para quem aprende com as dores, a Terra é um jardim de oportunidades. É lindo, né? E é tão simples, e é tão claro, porque só depende de nós. Isso não é conversa de coach, sabe? Depende de nós, não é para enriquecer, para o negócio dar certo, não é para isso que eu estou falando, não. É para estar com o negócio dando errado e ainda assim você passar por isso equilibradamente. Porque você não vê naquilo mais a condição de ser feliz. Você vê a condição de ser feliz no seu pensamento, nos seus sentimentos e na sua vontade. Deu ideia para aí? Tá bom, se passa. Pensamento, então, é um dos 3 elementos da nossa emanação, né? É um desses 3 elementos, é o que nós somos em essência. Aí, existem alguns paradigmas para a gente quebrar com relação ao pensamento. A gente acredita que não tem domínio sobre o pensamento, que nós não somos capazes de disciplinar os nossos pensamentos. Isso é uma coisa muito disseminada. É muito comum uma pessoa falar assim: eu não tenho controle do que vem aparecendo na minha cabeça. É muito comum uma pessoa falar isso. A gente lembra dos desenhos animados de antigamente? Gostava muito de representar o Pato Donald, aqueles personagens antigos. Um momento de conflito, que ele estava com um anjinho no ombro e o capetinho no outro. Era ele mesmo vestido de anjo de capeta, dando conselhos bons e maus. Lembram disso? Não tem momentos que a gente tem a sensação de que a gente está passando por isso intimamente, um pensamento pro bom e um outro que não é tão bom assim, fica nós mesmos uma ilusão para se quebrar com relação à cultura do meio espírita. Nós estamos correndo o risco de criar dogmas do mesmo jeito que outras formas de crença criaram, com base nos ensinamentos que não estão apontando essa direção. Nós estamos fazendo confusão. Então, quando eu estou nesse embate, nem sempre é o obsessor e o meu mentor em debate, não, tá? Na maioria das vezes sou eu mesmo. Eu vou explicar o mecanismo. Porque o que tem acontecido com muitos espíritas? Exemplo bobo que eu vou dar. Passo o dia inteiro sem beber meio copo desse aqui de água. O dia inteiro. Bebe meio copo desse de água. Chega de noite, tem dor de cabeça e fala que está no domínio espiritual. É exemplo pouco. Mas eu não estou nem exagerando, não, tá, gente? Porque não é tão raro isso, não. Nós estamos vivendo uma vida material. Nós estaremos sob a influência de coisas materiais.
coisas que a gente nem percebe às vezes. Vou usar um exemplo assim, marcante. Qual que é a emoção mais perigosa que existe para nós? Lembrando assim, eu já comentei isso antes aqui, emoção e sentimentos não são coisas de intensidades diferentes, não. A emoção não vira sentimento, não é isso. Tá? Se eu sentir muita emoção, eu vou virar um sentimento. Não é isso, são coisas diferentes. Emoção é primitiva, involuntária. Nós estamos aqui conversando, o pulmão nosso está funcionando. Vocês estão mandando comando? Vocês estão pensando, o pulmão funciona? Agora que eu falei, vocês até sentiram, né? Mas ninguém está precisando dar comando. Funciona automático. Mas tem uma parte do nosso sistema nervoso que está cuidando disso. Ele está dando comando, sem que a gente tenha consciência. Isso é parte do nosso sistema nervoso mais antigo, que a gente chama de cérebro reptiliano. Muito antigo. O que tem lá? Tudo que é automação, emoção está lá. Então, se eu levanto daqui, dou um chute na sua canela, você pode até ponderar que está dentro de uma casa espírita, mas a primeira coisa que vai vir é uma emoção de raiva. Raiva é instintivo, não tem como bloquear. Paixão, instinto que faz a gente apaixonar. E aquilo passa longe de ser amor, mas a gente acredita que é. Então tem muitas emoções que são inevitáveis para nós. E a gente precisa delas. Eu estou perguntando qual a classe de emoção, qual é a emoção mais perigosa? Vocês imaginam qual é? A que nos faz tomar as decisões mais absurdas? Fazem ideia? Medo. Medo. Só que a gente pensa que medo é aquilo que a gente sente quando vê uma cobra, quando persegue uma pessoa num movimento estranho na rua, você pensa que vai ser assaltado, quando você tem um sonho, um pesadelo. Esse medo é, claro, objetivo, você consegue reconhecer ele, mas tem um medo automático que a gente não nota que é medo que está nos mobilizando. Não nota. Só que é. Por que vocês acham que nós gastamos 80%, 90% do nosso tempo útil correndo atrás de conseguir coisas que nós já sabemos desde esse instante que nós não ficaremos com nada disso? Medo de passar fome. Simples assim. Só que a gente não acorda de manhã, toco o despertador às 6 da manhã, vou lá, me preparo para ir trabalhar pensando, chegar assim, vou passar fome. Não é assim. Não é consciente. Igual a minha relação com o meu pulmão. Não é consciente, mas é o que nos impulsiona. Porque existem pessoas que ficam anos e anos num relacionamento hiperabusivo, às vezes passam de um relacionamento abusivo para outro em sequência e não conseguem se livrar disso. Medo de ficar sozinho. Por que uma pessoa fica infeliz num trabalho, numa empresa que ela não tem mais nenhuma conexão de valores, de princípios? Medo de ficar desempregado. Esse é mais material, né? Mas isso não são coisas que a gente fica o tempo todo pensando. Mas são importantíssimas. Tem dúvida? Quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa que alguém está falando, não tem outro melhor lugar para procurar. As revelações. O Velho Testamento, o Evangelho e a codificação. Qual é a frase mais repetida na Bíblia? Fazem ideia? O número é sugestivo, vocês não vão mais esquecer. Aparece 365 vezes na Bíblia. Não tenha medo. Não é por acaso. Não é por acaso. O medo tem uma piadinha, eu não resisto, eu tenho isso solto, né? É um cantor sertanejo falando que o filho dele, ao falar das matérias que ele tinha dificuldade, uma vez ele falou assim: em português eu sou bom, o que me derruba é matemática. Já viu isso? Em português eu sou bom, o que me derruba é matemática. No nosso caso aqui, o que nos derruba, roubando a frase dele, são essas coisas que vão surgindo em nós mesmos, mas que a gente não aprendeu, não disciplinou, não vigiou, nos termos que a gente conhece, não educou, não prestou atenção e começa a acreditar que é uma coisa, eu sou assim. Não é, a gente aprende. Pensamento é uma coisa que eu posso escolher, mas não vai acontecer num passe de mágica. Esse domínio requer exercício. Lembram quando eu comentei aqui, acho que foi na última palestra, sobre o que gerou o nome da maratona?
da prova da maratona dos 42 quilômetros, um soldado precisou correr uma distância de 42 quilômetros entre um local e outro, o local de origem se chamava Maratona, na Grécia, e ele chegou lá e morreu. Ele foi dar um aviso para a população com relação ao tumulto da guerra. Soldado daquela época, gente, pensa o condicionamento físico que tinha. Mas morreu depois dos 42 quilômetros. Ele tinha um condicionamento para outra coisa. Por que a gente tem a mania de acreditar que o nosso sistema nervoso, que a nossa mente, na relação com o nosso espírito, funciona diferente do nosso espírito, nosso perispírito na relação com o osso da minha perna? Por quê? Se alguém entrar aqui com uma muleta, com a perna, com aqueles arranjos que se precisa dar quando tem fratura exposta, já viram? A gente faz até assim quando vê, aquele monte de pino. Imediatamente a gente já consegue perceber o cuidado que a pessoa precisa. Ninguém vai falar que aquilo é fingimento. Agora, quando se trata de uma coisa da alma, como se chamava antigamente, a gente tem ainda muito preconceito. E a gente começa isso com nós mesmos, não é com o outro não, porque do outro não sei. A gente não sabe do pensamento do outro, sabe do nosso, a gente sabe. Então, é muito importante, é crucial que a gente tenha cuidado diário com os nossos pensamentos. Doutrinar mesmo, aquele orar e vigiar, é isso, é prestar atenção no que eu tenho mantido repetidamente em meus pensamentos, quais são os meus sentimentos e quais são as minhas vontades. Isso aqui é autoconhecimento. O resto todo que está se falando por aí em mídia é muita propaganda, para ficar bonitinho. Não é bonito. Autoconhecimento não é bonitinho, não. Olha para você mesmo na hora de pensar, no cantinho da sua casa, tomando banho, no momento que você está lá, só você ali naquele passe magnético que a gente nem nota que é, mas é, e pensa assim, frasezinha boa para o autoconhecimento. O que eu tenho vontade de fazer quando eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser? Não precisa me responder, não. Intimamente. O que eu mais tenho vontade de fazer quando eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser? Isso fala com quem nós somos. Isso fala com nós somos. Porque nós somos essa emanação. Agora, cuidado com o pensamento, nós vamos pensar um pouquinho sobre o porquê do cuidado. Conexão. A gente ouve muito falar disso, de conexão, de vibração, fica muito imaterial, distante, né? Vocês têm ouvido falar de física quântica, né? É um assunto muito da moda também. A física quântica tinha uma teoria que dizia assim, que se nós conseguíssemos isolar dois corpos, dois elementos exatamente iguais e colocássemos um desses elementos sobre determinada bombardeio, ataque, ação de uma energia qualquer, magnetismo, por exemplo, o corpo de cá se comportaria como se também estivesse por conta da conexão que há entre eles. Essa é a base da teoria do multiverso. Tá? O que aconteceu há cerca de um mês atrás, mais ou menos? Conseguiram fazer uma cópia idêntica de um fóton. Fóton é um elemento básico de um átomo, uma coisa minúscula. Copiaram o fóton, então, portanto, pela primeira vez tivemos na mão dois elementos perfeitamente iguais, um num laboratório, o outro no outro laboratório a 14 km de distância, e bombardearam de cá com magnetismo para ver se o de cá se comportaria como se estivesse sob a ação disso também. Adivinha o que aconteceu? Imediatamente começou a reagir como se estivesse sob a ação dessa energia daqui sem estar. Pegaram um relógio atômico, que é o mais preciso que existe, para ver quanto tempo demorou para a reação acontecer aqui. Quanto tempo vocês acham que marcou? Imediato. 0. Ele ficou zerado. É imediato. O que é isso? Conexão. É física. É físico. A conexão que a gente acha que acontece porque eu estou vibrando uma energia negativa, aí um obsessor vai ter mais facilidade. É físico. O obsessor é um espírito puro. Ele estará em que? Então fazendo uso de um perispírito. Assim como nós. Estamos com o nosso aqui, conectando o espírito ao corpo, não é? Então quando eu emito pensamento,
sentimento e vontade é uma emanação, é física, gente. Não é nada esotérico, não. Isso não é nem da doutrina espírita. A doutrina espírita está explicando só. É físico. A gente vai conseguir daqui a pouco medir isso. Bem pouquinho a gente vai conseguir medir essas coisas. Então, o primeiro cuidado é lembrar que o que nos conecta a todo tipo de energia e emanação que está à nossa volta, um dos elementos é nosso pensamento. Ok? Então vou usar dois exemplos. Duas historinhas bem bacanas. Uma delas é de um jovem hindu. Ele, desde muito novinho, 8, 9 anos, manifestava o desejo de deixar de lado aquela vida tradicional que o pai dele vivia. O pai dele era um engenheiro da companhia ferroviária na Índia, você imagina o tanto que trabalha. E ele não queria ter uma vida assim, ele queria ser um monge. Daqueles tibetanos usam roupa laranja, né, tradicional, cabeça raspada, símbolozinho na testa. Aquilo lá, aquela cor da roupa, cada um usa uma cor, né? Eu não sei se você sabe, mas são mais de 300 linhas do hinduísmo. Algumas muito parecidas com o espiritismo. Eles abrem mão, não é da riqueza, não, eles abrem mão de qualquer coisa material. Eles deixam a família, eles não têm casa, eles não usam mais o mesmo nome, eles abrem mão de tudo para viver pregando, peregrinando. Comem quando alguém dá comida, só hospedam onde alguém recolhe. Esse era o desejo dele desde muito criança. Mas o pai não queria. O pai fez um acordo. Quando você fizer o ensino médio, eu te libero para ir procurar um guru, porque lá tem essa prática, né? Vai procurar seu guru, vai fazer ensino médio. Aí terminou o ensino médio, o pai estendeu a proposta. Não, quando você terminar a faculdade, eu te libero. A esperança do pai é que ele desistisse, que ele cedesse nos termos do próprio hinduísmo a Maia. Maia é a divindade que eles chamam a natureza do mundo. Esse negócio que está à nossa volta, que Jesus falou que não nos contamina. Eles chamam de Maia. E aí, nesse meio caminho, ele percebeu a estratégia do pai e começou a fugir de casa de vez em quando. Férias da faculdade, e assim, na base da coragem que só na adolescência a gente tem. Como se fosse hoje assim, moro aqui em Ouro Branco e eu sei que lá no Rio de Janeiro tem um templo. Pode ser que lá eu encontro meu guru. Tem R$30 no bolso, dá para pegar uma passagem daqui para Lafayette. É o começo do caminho, eu vou, lá eu me viro. Assim que ele ia. E numa dessas, ele chegou numa cidade maior, se não me engano, Nova Delhi. Chega numa cidade maior, num horário, assim, finzinho de tarde. O hindu tem um dogma, uma prática, de no final do dia procurar um rio e se banhar, é um sinal de purificação. E aí ele vai até esse lugar, ele com roupa ocidental normal, né? Tira o tênis, dobra a calça e entra no rio até a altura do joelho, está ali fazendo as preces, quando ele vê do lado um monge com essa vestimenta que era da linha que ele queria achar um guru. Ele começa a prestar atenção naquele monge. Quando o monge termina a oração, ele se vira para ele e fala: a pessoa que você está procurando está no mosteiro tal, se você quiser me seguir, eu te levo até ele. E ele tomou um susto, né? Como é que é isso, né? Mas, depois de uma dessa, quem não seguiria, né? E esse monge na frente, eles usam um calçado, quando usam, que é feito de madeira, uma tábua com duas, assim, dificílimo, um tamanco, né? E ele narra que esse monge ia na frente, e ele tentando acompanhar, ele de tênis, não acompanhava, e chegou um momento que realmente a distância ficou grande, ele só viu ele entrando num sobrado, assim. Aqui também se chama sobrado casa de 2 andares, em Belo Horizonte é assim, não sei. Entrou num sobrado. Quando ele entrou, estava tudo vazio, não tinha ninguém embaixo. Ninguém. Nada, nem móvel. Tudo vazio, uma escada. Ele subiu. Quando ele chegou lá, tinha uma pessoa de pé, em silêncio. E o monge que ele tinha visto estava naquela tradicional pose de lótus de meditação hindu, sentadinho lá. Ele fez um sinal para o rapaz fez assim. Os dois desceram. O que está acontecendo? Ele me chamou para vir aqui, que ele ia me levar. Não, chega aqui, está em meditação. Aí, rapaz, ele não saiu daqui. Eu estou aqui há mais de 40 minutos esperando ele sair da meditação, porque eu preciso conversar com ele. Ele não saiu daqui hora nenhuma. Então, o que ele notou? O que ele percebeu? Aquele
monge, tinha desdobrado e conduziu ele até aquele lugar, porque ele realmente sabia. Só que ele fez isso através do seu perispírito, e não fisicamente como ele achou que era. O que conectou essas duas pessoas? O pensamento, a vontade e o sentimento daquele jovem com... É um exemplo bobo, mas é assim que acontece. Agora, só a historinha bonita assim, só funciona para isso? Não, né? O rádio do nosso carro pega música, tocando uma música bem bonita, sem estação de produzir, mas pega músicas de baixíssima qualidade, sem estação de produzir também, não é? A segunda história é nesse sentido. No livro Ação e Reação, André Luiz monta uma missão com alguns mentores e eles vêm até a Terra para poder se infiltrar no meio de uns obsessores para entender como que aquilo estava funcionando, porque o pessoal do bem tinha percebido que um desses obsessores estava meio balançando na ideia de persistir no mal, sabe? Emanavam uns pensamentos que não eram muito condizentes com a prática, no bom sentido nesse caso, né? E aí eles vão nos aproximar e vamos tentar fazer uma ajuda. Qual foi a estratégia? Eles estavam num padrão de vibração que a gente espírita fala mais elevado, é física também, mais elevado. Reduziam essa vibração, ficava mais denso. A turma de obsessores os reconheciam espiritualmente, e aí justificava que estava ali porque eles queriam aprender a ser obsessor. Nós somos, o André Luiz e esse companheiro se apresentavam assim: nós somos inexperientes, acabamos de desencarnar, a gente quer auxiliar, só que a gente não sabe fazer isso, a gente tenta e não consegue. E aí, depois de algum tempo, eles se convencem que ok, e começam a dar algumas lições para o André, para esse companheiro. Vocês se lembram dessa passagem? O que ele ensina? Como que se faz a obsessão? Como você estabelece a conexão com a pessoa? E um desses obsessores explica: nós temos todo o tempo disponível. Então, o que eu quero? Obsedir alguém, eu começo a ficar perto dessa pessoa, prestando atenção no que é que ela pensa. Que todos nós temos alguns pensamentos, que é o nosso modelo de reação que a gente fala. É o nosso pensamento normal, típico, que a gente repete muitas vezes durante o dia. Pode ser qualquer coisa. Quem tem obsessão pela sexualidade, quem tem obsessão pelo doutrina espírita, vai estar pensando no doutrina espírita o tempo todo. Quem quer ser muito rico, vai estar pensando em dinheiro. Quem adora futebol, vai estar toda hora pensando no time, qual vai ser o resultado. Não importa o pensamento. Pode, inclusive, ser um pensamento voltado para algo da doutrina da casa, mas não é um pensamento elevado. Não é um pensamento elevado, de vibração alta. Não é um pensamento de bem, de servir, de amar, de perdoar. Não é esse tipo de pensamento. Quando eles reconhecem o pensamento, seja qual for, eles começam a soprar naquela brasa, que é como se fosse, imagina lá, uma churrasqueira, cavão pretinho, não acendeu fogo ainda, mas tem uma brasinha lá embaixo, só uma brasa. É o nosso pensamento. Eles começam a soprar. Como o pensamento é o mesmo que eu já tenho toda hora mesmo, começo a vibrar igual, até que se estabelece a conexão. Daí, para o quadro mais grave de obsessão, que está descrito na codificação, que se chama subjugação, não é muito difícil. Então, essa capacidade nossa, inata, igual a mediunidade, igual a afetividade, é nossa. Nós temos essa capacidade de pensar, de sentir e de ter vontade, de sentir vontade. Nós precisamos de palavras para classificar as coisas, né? Igual a cadeira, imagina. Vira elefante, se a gente chamar de elefante. É só um nome, né? Então, pensamento, vontade, sentimento também é a mesma coisa, tá? Se a gente for olhar, é emanação, é vibração,
É tudo muito parecido. Vocês conseguem ter um pensamento sem que esteja conectado a algum tipo de sentimento e vontade nele? Você consegue ter vontade de alguma coisa sem que esteja conectado a algum sentimento ou algum pensamento? Como que você pensa numa coisa sem ter esse pensamento? Entende? É tudo muito junto. Então, o que eles estão dizendo? É por esse caminho que eles nos pegam. Por isso o cuidado. E é isso que nos garante aquilo que está lá no primeiro slide, que é saúde mental. A saúde mental se perde por um atributo moral, como todas as outras mais. Mas não é a ideia que a gente faz, que é sempre assim. Eu tenho uma queda, me envolvi na política de uma encarnação e me deixei levar pela facilidade de ganhar dinheiro através da corrupção, e isso vai gerar um desequilíbrio. Na próxima encarnação eu vou ter um desequilíbrio mental. Quem dera fosse só assim. Não é. Não é assim. É falta de vigilância com os nossos pensamentos, falta de exercício. Aí nós vamos dedicar esses minutinhos que nos restam para fortalecer a ideia de que não é o acaso que acontece. Isso requer exercício e que é uma coisa simples. É só que a gente não dá muita atenção. É só que a gente não dá muito cuidado a isso. Se a gente passar a ter isso no nosso rotina, muda tudo. Por exemplo, está muito na moda dizer hoje que meditação ajuda a ter uma capacidade melhor de harmonizar seus pensamentos. Verdade. Sabe quantos de nós vão conseguir fazer meditação na categoria que esses monges, esse pessoal que dedicou a vida inteira vai conseguir? Nenhum de nós. Não é viável para nós. Nesse tempo que a gente vive, com essa quantidade de estímulo de rede social, de informação bombardeada o tempo todo, nós estamos precisando fazer dieta de informação. Se a gente passar uns 2 dias sem olhar o telefone, sem olhar a televisão, sem ouvir nada, isso vai fazer um bem na nossa mente enorme. Então, nós não estamos num estágio em que a meditação, essa, que é baixar, diminuir as ondas cerebrais, a emissão de onda cerebral, nós não teremos facilidade de fazer isso. Mas existe uma meditação, por exemplo, que chama meditação espírita, já ouviu falar? Simplesinho, vou simular para você. Vou pegar aqui o fonte de. É boa prática mesmo, tá? Bem objetivo. Escolhe um livro de mensagens, pode ser o Evangelho, se não tiver o Evangelho, a Bíblia, qualquer assunto, qualquer livro dessa natureza. Recolhe num canto da sua casa, silencioso. É nesse tempo que eu estou falando. Enquanto eu estou falando, estaria fazendo. Faz uma prece. Pede a Jesus ou ao seu mentor. Mestre amado, meu amigo querido, por favor, me ajudem com uma mensagem que possa ser produtiva para eu melhorar algo em mim. Não precisa mais ter isso. Aquela velha, aleatória. A mesma mensagem que existe. Persiste e segue. Foi essa não foi? Persiste e segue. Então nós estamos precisando prestar atenção nessa mensagem, gente. 2 vezes nesse intervalo não está marcado nem nada. Nós estamos precisando. Então a mensagem é: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Está em Paulo aos Hebreus 12:12. É só isso. Só lê e pensa. Pensa. Fecha o livro e com você mesmo pensa assim: o que há na minha forma de conduzir a minha vida hoje que pode ser enriquecido com esse pensamento? Eu tenho dado sinais para eu mesmo de certo desânimo em algumas circunstâncias, de pouca persistência com a tarefa que eu escolhi, não importa qual. Isso você está meditando em você sobre o assunto que foi guiado para nós. Acabou uma prece curtazinha de agradecimento. Levamos 3 minutos. Só tem um detalhe. Todo dia. Todo dia. Vai ficar bem marcado. Todo dia. Porque se não for todo dia, não adianta nada. Se achar bonito, chegar lá e fizer hoje, ótimo. Mas se amanhã não fizer, não adiantou nada de hoje.
porque parece que é pouca coisa, mas a gente está vivendo num ritmo tão alucinado de estímulo, tão alucinado, que a gente começa a emitir a mesma loucura de correria, de pensamento que não para, de aceleração mental. Então, quando a gente consegue, durante o dia, parar esses 3 minutos todo dia e ficar concentrado num assunto só, e ainda por cima um assunto de viés elevado, como recomenda Paulo, isso já faz um efeito. Eu tenho relato de gente que passou a dormir melhor. Eu tenho relato de dirigente de casa espírita falando que virou outra pessoa em 3 meses. Eu não sei do que ele está falando, o que é que mudou, não. Mas é uma pessoa de mais idade que eu, que numa experiência de 3 meses se reconheceu diferente, por conta de uma coisa tão simples. É simples mesmo. Hábitos que são recomendados pela doutrina, desde que a doutrina é doutrina, a gente ouve, mas não imagina que é por isso. Leitura edificante. Leitura edificante. Não se iludam. Não é porque a gente vai pegar isso aqui, o Evangelho, e nós vamos estudar, e aprender isso aqui. Não é por isso. A leitura edificante não é por isso. Nós não vamos aprender lendo. Já falei isso outras vezes aqui, né? Vou repetir. Quem não veio, agora vou dar um exemplo. Da próxima eu desenho. Não é para vocês, não estou chamando vocês de burros, não, tá? Estou falando que nós todos precisamos. Muito. Quem costuma se emocionar quando vai assistir um filme? Chorar agora está vendo um filme. Vou pegar você de exemplo, tá? Qual o filme último que você viu que você chorou? Hã? Rei Leão. Rei Leão. Qual cena? Quando me faz morre. Você ainda, mesmo estando em meio espírita, tem dificuldade em lidar com a perda? Com o luto? Tem. Por isso que você chora. É por isso. O que acontece com a nossa mente? Ela não sabe diferenciar o real do ilusório. Por isso que ela funciona nesse planeta. Porque a gente já sabe que isso é ilusão, sabe? Mas a gente continua todo dia acordando e seguindo a ilusão, sério. Quando você está lá na sua casa, assistindo no cinema ou em casa? Em casa. Naquele momento, o físico, o material que estava acontecendo era o quê? Você estava lá no seu sofá, na sua cama, um aparelho emitindo luz e som, estava transmitindo uma coisa que alguém desenhou dentro de um enredo e você chorou. Você sabia disso. Não é agora que você está sabendo, você já sabia. Mas chorou. Conexão emocional. Você tem memória, você já passou por essa perda e você sabe o que é sentir isso, aí você vê e se emociona de novo. Se não tiver conexão emocional, não adianta eu ler o Evangelho inteiro. Eu não vou aprender, eu tenho que viver ele. Aí eu vou ter experiência, vou aprender. Deu ideia? Por isso que às vezes a gente passa em frente à televisão, tem o Jornal Nacional lugar, 43 pessoas morreram num desastre em tal lugar com enchente. A gente para e chora. Por quê? Eu, pelo menos, nunca pedi ninguém enchente. A maioria de nós não. Se tiver conexão emocional, tem uma irmã de criação que ela, se vê essa cena, chora. A família dela foi toda assim. Na véspera de Natal. Nossa. Ela chora. Deu ideia? Então, o nosso aprendizado é com exercício. Para a gente desenvolver uma capacidade, é com exercício. Aquele trabalho de que tanto se fala na doutrina espírita, não é só o trabalho de vir aqui, organizar, fazer palestra, filmar. Não é só isso. É o trabalho com a gente. É o trabalho em nós. O nosso trabalho maior é em nós. E faz parte importantíssima exercitar a capacidade de perceber esse pensamento não está legal. E ele é meu. Porque o instintivo é aquele da raiva, do rancor, ele é instintivo, ele brota, ele não precisa pensar nele não. Ele vem assim, puf, de uma hora para outra. Demora 6 segundos para que a gente tenha a primeira ideia ética moral. Porque a ideia ética moral está no frontal aqui. E a emoção está aqui, no reptiliano. Daqui para chegar aqui demora 6 segundos para ter a primeira ideia de não vou matar ele não. Primeira ideia, 6 segundos depois. E tem gente que com 3 já puxou a arma e já tirou. Não é assim? Briga de trânsito, bate, levanta com raiva, pega a arma, puf. Parece um pouco tempo, gente, ó. 1, 2,
3 já matou. Então aquela história dos 10 segundos está bom só os 10 segundos para pensar. Já deu tempo de colocar mais alguns pensamentos éticos e morais. Que a gente vai fortalecendo com a leitura para ficar um arquivo, para ficar um manual, mas saber usar essa nova experiência. Construir um manual bom, aí vai para a prova, a gente reconhece que é hora de usar aquele conteúdo do manual e usa. Aí na hora que usar, aí aprendeu, sem precisar encarnar. Né? Eu brinco toda hora com isso, já deve ter ouvido. Era simples, mas Deus fazia, ao invés de um planeta, fazia uma sala de aula com 3 bilhões de lugares, colocava Jesus lá na frente ensinando, a gente aprendia, pronto, estava todo mundo espírito puro. Só que não. Né? Pessoal, o tempo passou voando. Para mim, pelo menos. Daqui foi muito rápido. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e fazer um último convite para que todos se sintam bem à vontade, se posicionem de uma forma bem leve aí, como estão. E vamos juntos concentrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade no foco de produzir em torno de nós energia que materializa esse sentimento, esse pensamento, essa vontade, para que essa energia chegue a todos que dela necessitam, das suas carências de qualquer ordem, que os trabalhadores espirituais dessa casa que aqui nos rodeiam possam fazer uso desses fluidos materiais que nós emanamos para o socorro dos nossos irmãos que estão em aflição. Esse breve exercício da sublime caridade do amor faça-nos sentir a única felicidade possível, que é aquela de nos irmanarmos pelo bem. Que essa experimentação fique marcada em nós, de forma que todo dia tenhamos vontade de fazer um pouco mais, que todo dia sejamos capazes de reconhecer as nossas dificuldades sem esmorecer a melhoria, e que nosso ímpeto e desejo de um dia sermos reconhecidos como os verdadeiros discípulos de Jesus nunca esmoreça. Cada instante nós podemos perceber a presença de Deus atuante em nossa vida, seja também determinante do nosso progresso, com pensamentos elevados, com sentimentos de amor, com vontade de servir. Graças a Deus.